Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belfor Roxo, e nesta segunda-feira, dia 4 de março de 2024, eu quero estar meditando com vocês um texto que se encontra na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, que nos diz assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo, ao escrever aos Gálatas, como escreveu a tantas outras igrejas, na sua época, ele traz esse texto que nós lemos com uma preocupação muito grande, né? Se na época ele já tinha essa preocupação, né? Imagina hoje como que nós vemos tantas coisas sendo faladas em nome do Evangelho que na realidade não tem nada a ver com o Evangelho. E por que Paulo fala isso? Por que Paulo escreve isso? Né? Alguns acham que ele é muito presunçoso. Não, Paulo ele é muito coerente com aquilo que ele traz de ensino. E por que ele tem tanta certeza sobre isso? Está no versículo 12 desse texto, desse capítulo, ele fala assim, porque eu não o recebi, falando do Evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Portanto, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele pregava na certeza do que o que ele falava veio de Deus. O Senhor Jesus revelou a ele. Por isso que ele tem tanta autoridade nos seus escritos, mesmo algumas pessoas não o reconhecendo como apóstolo, mas na maioria das suas cartas ele fala sobre isso, que ele é apóstolo, né? Não da parte do homem, mas por Jesus Cristo e por Deus. Está aí no versículo 1 desse capítulo. Por quê? Paulo tinha essa preocupação de porque ele passava pelas igrejas, fundava, ficava ali alguns anos, saía, ia para outra e depois voltava, né? E a preocupação dele era exatamente quando ele saísse dali, que os lobos, né, devoradores, né, se fazendo passar por ovelhas, trariam novos, né, informações, querendo trazer um novo evangelho que iria corromper, né, queria distorcer, queria levar as pessoas a saírem, né, do caminho a qual eles foram ensinados em estar servindo ao Senhor. É por isso que hoje nós vemos tantas situações diferentes quando se fala do Evangelho, quando se fala de Cristo, até, né, a questão do que se entende de Jesus Cristo. Nós vemos no meio evangélico tantas informações deturpadas por causa disso. Essa era a preocupação de Paulo, e essa preocupação deve continuar nas nossas vidas. Nós precisamos continuar tendo esse cuidado de não fugirmos do que a Bíblia, a palavra de Deus, fala. Não irmos por pensamentos que pessoas trazem, porque pensamentos, né, porque informações pessoais sem estar na Bíblia, gente, isso só leva à perdição. Isso é uma tática de Satanás. Então estejamos, né, atentos, estejamos focados no que a palavra de Deus nos fala. Uma passagem em Atos que fala que os crentes de Bereia eram mais prudentes do que os crentes de Tessalônica. Porque os crentes de Bereia, quando se falava alguma coisa para eles iam lá confirmar se era aquilo mesmo que a pessoa estava falando. E também ia avaliar a vida da pessoa. Porque se a pessoa tem uma vida totalmente errada, então você já deve ter, né, um cuidado naquilo que ela está falando.
Então, que nós sejamos assim, como os crentes de Bereia, que nós tenhamos essa preocupação aqui, como Paulo fala, né? E é interessante, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado, não aceite, não compartilhe com isso, não viva isso, não tenha isso para a sua vida. Que dessa forma o Espírito Santo possa, né, abrir o nosso entendimento para não cairmos nos enganos que tem muito sido semeado nos nossos dias. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer. Que o Senhor possa nos dar uma semana de paz e de vitória. Amém.